Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos em oração na Tua presença, Senhor. Pedimos que o Senhor venha iluminar nossa mente, nosso coração, a nossa alma. Precisamos da Tua força, da Tua orientação, do Teu entendimento. Enfim, meu Deus, precisamos da Tua graça. Precisamos da Tua manifestação em nossas vidas. Pai, nos ajuda. Ajuda este homem, esta mulher, este rapaz, esta moça, esse senhor, essa senhora. Ajuda eles através da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, ela é vida. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é saúde para os nossos corpos, Senhor. E eu te peço nesta manhã, nesta tarde, nesta noite ou nessa madrugada, de acordo com o horário que essa pessoa está nos ouvindo. Que através da Tua palavra, meu Deus, eles possam ser ajudados no nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe a vida de todos na santa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar meus irmãos a abrir suas Bíblias, por favor, lá no livro de João, ou melhor, na primeira epístola de João, na primeira epístola de João, no capítulo 3, a partir do versículo 7. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 7. As pessoas, elas questionam a respeito de serem filhos de Deus. Por exemplo, o que é ser filho de Deus? Cada um das suas origens, elas procria a sua própria natureza. Por exemplo, um casal procria uma criança, um ser humano, um casal de humanos, né? Eu estou dizendo. Procria uma criança, um casal de humanos, de seres humanos, procria uma criança, um casal de animal, por exemplo, um casal de cavalos, o cavalo e a égua, o jumento, o burro, a mula, o elefante, a elefoa, o leão, a leoa, produz a sua origem. Não tem como um elefante gerar um leão, e não tem como o leão gerar um elefante, em ambas as partes. Não tem como nós dizermos que somos filhos de Deus
e viver na prática do pecado. Se eu sou filho de Deus, se eu nasci de Deus, eu vou ter o DNA de Deus. Eu vou ter o DNA de Deus. Eu vou ter que seguir o seu DNA, ou seja, a sua origem, né? E às vezes a gente questiona sobre ser filho de Deus. Todo mundo diz, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, mas a sua origem, as nossas atitudes, ou as suas atitudes, ou as nossas atitudes, revela e prova e comprova que nós somos filhos de Deus. Irmãos, todos nós somos pecadores, todos nós somos errantes, mas existe dois tipos de pecador. O pecador por ser um ser humano, e existe o pecador por praticar. Por exemplo, nós cristãos acreditamos que somos pecador porque somos gerados do homem, né, do ser humano. Mas, porém, nós não vivemos na prática do pecado. Por exemplo, nós somos pecadores, mas nós não podemos viver praticando o pecado, praticando o ato do pecado. Uma coisa é eu ser pecador, por ter nascido de Adão. Outra coisa é eu ser praticante do pecado, por ter nascido de Adão. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele nos aperfeiçoa, ele nos perdoa, ele nos lava, ele nos justifica dos nossos pecados. Então, se eu vivo praticando o ato do pecado, eu não posso ser um filho de Deus. Como diz aqui na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 7, os filhos de Deus e os filhos do maligno. Ou seja, os filhos de Deus e os filhos do diabo, do maligno. Quer dizer que existe filhos de Deus e filhos do diabo. E qual é os filhos de Deus e os filhos do diabo? Nós vamos ver aqui na palavra de Deus. Repito, todos nós somos pecadores. Mas nós cristãos, você que disse que é de Deus, seja cristão, seja crente, seja quem for, se você é filho de Deus, então você peca por ser um ser humano. Mas você não pratica o pecado, você não vive no ato, cometendo, fazendo o pecado. Porque aqui na palavra de Deus diz assim, primeira epístola de João 3,7. Filhinho, não vos deixeis enganar por ninguém. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Ou seja, aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Quem? Ele quem? Jesus. Lógico que nós não somos justos como Jesus, jamais. Mas procuramos ser justos, assim como ele é justo. Evitando de cometer o pecado, injustiça, o ódio, a vingança, a soberba, o orgulho. Então, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo, como Jesus é justo. Aquele que pratica o pecado, preste atenção que aqui não está falando de pecador. Está falando do pecador que pratica, que comete o ato. Seja no pensamento, seja na prática. Por exemplo, como assim? Ninguém peca no pensamento? Sim. Você pode perguntar assim, mas os crentes cristãos não pecam no pensamento? Podemos pecar sim.
Mas quando vem no pensamento, nós temos que repreender. O cristão é isso. Quando o pecado vem no seu pensamento que você repreende, então você não está vivendo na prática do pecado. Quando você repreende e procura não pensar naquele pensamento pecaminoso, então você está sendo um justo, porque está lutando para não pecar. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu santo nome. Então, irmãos, a palavra de Deus diz que aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Mas aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Versículo 8. Porque o diabo vive pecando, ou seja, o diabo ele vive na prática do pecado. Ele comete o pecado. Como é que o diabo comete o pecado? Para o diabo cometer o pecado, ele tem que usar alguém. Alguém tem que deixar o diabo usar ele e ele praticar o pecado. Aquele que pratica a justiça é justo como Jesus é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio da fundação. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. É o que eu falei minutos atrás. Cada um procria a sua origem. E se nós temos a origem de Deus, irmão, não devemos viver na prática do pecado. Você pode dizer assim, não, mas meu coração é bom, eu não quero mal para ninguém, mas às vezes você vive na prática do pecado. Às vezes você não peca em uma área, mas pratica o pecado em outra. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive na prática do pecado, desde o princípio. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, Jesus, para destruir as suas obras. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A semente, a divina semente, o que a semente faz? Ela produz, né? Ela é plantada, ela morre e nasce de novo. Ou seja, para ela nascer, ela tem que morrer antes. A divina semente. E a semente, ela morre, nasce e produz uma árvore. E produz. E a divina semente, ela produz bons frutos. Ela não pode, ela não pode dar mau fruto. Então, o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ou seja, aquele que é nascido de Deus não vive praticando o pecado. Ele procura se livrar, fugir do pecado. Porque a Bíblia diz, irmão, que o pecado engana e destrói. O bicho sanguíneo é o pecado. O bicho troço e feliz é o pecado. Hoje nós vivemos num mundo doente, doenças incuráveis, doenças infernais, todo tipo de doença, de câncer, de AIDS, de AVC, lepra, hemorragias cerebrais, infarto, né? Por quê? Porque muito disso é origem do pecado, é fruto não da divina semente, mas da maldita semente. Então a palavra de Deus diz, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, não pode viver na prática do pecado. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Por que aquele que não pratica a justiça? Porque a injustiça, irmão, a injustiça não é de Deus. A justiça é de Deus.
Mas a injustiça é do diabo. E nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo, ele vive pecando. Ele vive na prática do pecado. Mas aqueles que são de Deus, vivem na prática da justiça. O que permanece nele é a divina semente. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você pode dizer assim, não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa de Deus. Mas isto, irmão, não vai constatar que você é de Deus. O que vai constatar que você é de Deus é você não viver praticando o pecado, praticando a injustiça, cometendo um ato pecaminoso. Então, às vezes, muitas pessoas dizem, não, os crentes querem ser bom, os cristãos querem ser bom demais, só eles que são certos. Não, não é isso, irmão. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que não dar brecha para o pecado, para o diabo. Porque a palavra de Deus diz aqui, aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede de quem? Versículo 8. Do diabo, porque o diabo vive pecando. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Amém, povo de Deus? O que permanece nele é a divina semente. De repente você é uma pessoa que não bebe, não fuma, não adultera, não se prostitui, mas você suga o sangue do seu funcionário. Você suga o sangue do seu próximo. Às vezes você pega o salário do seu funcionário, você paga um salário para ele, que você vê que não é justo. Aí você é avarento, você só pensa em você. Às vezes você é uma pessoa que não pratica o adultério, a prostituição, o roubo, mas tem mágoa do seu irmão. E a palavra de Deus diz que aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então veja bem, meu irmão, não é apenas você praticar um ato, ser fiel de um lado e ser infiel do outro. Nós temos que procurar a viver não na prática do pecado. O mundo hoje está nessa escassez por causa da prática do pecado. As pessoas dizem, a doença tal é da carne. Irmão, quando Deus fez o homem perfeito. O homem não tinha nenhum tipo de doença, de enfermidade. Mas quando Adão pecou juntamente com a Eva, veio todo tipo de coisa ruim. Veio o pecado, veio doença, veio miséria, veio enfermidade, veio traições, veio homicida, né? Você sabe que o primeiro homicida que existiu na existência humana foi Caim, né? Caim matou Abel por inveja, por ambição. Então isso surgiu do pecado. Por isso que eu não acredito muito em doença. Doença física. Tudo bem, tem umas doenças que as pessoas comem demais, comem tudo quanto não presta, e aí vai atrair doença. Come todo tipo de coisa ruim, e aí não tem como ela ter saúde. Porque ela está ingerindo dentro do organismo dela coisas que vai lhe fazer mal. Então, irmão, nós temos várias formas de pecar e várias formas de não querer pecar. E eu quero convidar você, irmão, a tomar uma decisão. Você pode dizer assim, não, missionário Francinaldo, olha, eu faço certo por um lado, mas faço errado pelo outro. Então, para de fazer de todo jeito o lado errado, irmão. Busca a força de Deus. A palavra de Deus diz aqui que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Deixa Deus destruir as obras do diabo na sua vida. Deixa Deus destruir as obras do diabo que está tentando destruir sua vida. Mas como, missionário, eu permito Deus
destruir o mal é quando você procura não viver na prática do pecado. Peça força para Deus. Se você pedir força para Deus, Ele vai te dar, irmão. Se você pedir força para Deus, Ele vai te dar. Pode ter certeza disso. Que Deus abençoe você no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.